Das muitas formas em que o Japão se destaca, há uma estatística em particular que é completamente diferente de qualquer outro país no mundo. Apesar de ser uma das nações mais populosas, é o único país do mundo que tem uma taxa de população sem abrigo quase nula, de 0,003%, enquanto os Estados Unidos têm 0,17%. Enquanto os Estados Unidos enfrentam uma grave crise dos sem-abrigo, com o número de pessoas que vivem na rua aumentando todos os anos, o Japão parece ter encontrado a solução para um problema social que se pensava não ter de fato. Mas se olharmos para além das manchetes, a situação está começando a mostrar-se muito diferente. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e colocar nos comentários qual país você gostaria de ver num próximo vídeo. A sua interação a ajuda a publicar cada vez mais críticas interessantes sobre diferentes países do mundo. Para não perder um novo vídeo, clique no sininho. A realidade por detrás desse sucesso aparentemente espantoso revela uma realidade perturbadora e sombria sobre o que é a vida na sociedade japonesa e o que realmente acontece debaixo da superfície. E lá vamos nós. Parte 1. A explicação oficial. De acordo com as estatísticas oficiais, o Japão, um país com mais de 125 milhões de habitantes, tem cerca de 3 mil pessoas sem abrigo, 0,003% da sua população, o que é muito menos do que noutros países com baixas taxas de sem-abrigo, como na Suíça, e muito à frente de países como os Estados Unidos. Mas por que exatamente? Bem, há vários motivos frequentemente mencionados como sendo a razão para essa taxa extremamente baixa. Em primeiro lugar, o número de sem-abrigo é muito estigmatizado no Japão. Segundo o fundador de uma organização sem fins lucrativos que apoia as pessoas sem abrigo no Japão, não existe uma cultura de compaixão por essas pessoas no país e são frequentemente vistas como pessoas que só podem culpar a si próprias pela sua situação e que não merecem ajuda. Isso é ainda mais forte porque a maioria das pessoas sem abrigo no Japão são homens, dos quais tradicionalmente se espera que sejam autossuficientes, e o fato de não fazerem é considerado uma infração de honra, tanto pelo público bem como por eles próprios. Por consequência, as autoridades tendem a dificultar a mendicância mais do que na maioria dos outros países. Qualquer tipo de pedido em espaços públicos é proibido por lei. Pessoas sem abrigo tendem a ser escondidas, e cidades como Tóquio são conhecidas por implementar o que foi chamado de arquitetura antidestituída ou hostil, como parques fechados para a noite, bancos e outras características da cidade que são especificamente concebidas para tornar incômodo deitar-se, dormir e sentar-se sobre eles durante muito tempo, para desencorajar a permanência na zona. Assim sendo, dificultar e ser socialmente inaceitável ser sem abrigo contribui para a baixa taxa, uma vez que é algo que a maioria das pessoas tenta evitar a todo custo. Uma coisa que também ajuda é a política única do Japão, que, embora não seja concebida para reduzir o número de sem-abrigo, ajudou a reduzir o mesmo. O Japão tem uma taxa de tolerância rigorosa com praticamente qualquer droga, exceto o álcool, e castigos muito severos. Consequentemente, apenas 1,6% da população japonesa experimentou outras drogas para além do álcool durante a sua vida, em comparação com 46% dos americanos, o que significa que a toxicodependência no Japão não é um problema. De acordo com Tom Gill, um antropólogo social japonês, há mais um fator-chave. O Japão tem um sistema de saúde muito forte. É significativo que entre 30 e 35% das pessoas sem abrigo nos Estados Unidos sofrem de uma doença mental. No Japão, as pessoas com doenças mentais tendem a ser hospitalizadas em instituições de saúde mental. Nos Estados Unidos, acabam muitas vezes na rua. Finalmente, o Japão tem habitações relativamente acessíveis, constrói mais habitações do que qualquer outro país desenvolvido democrático, ao contrário da maioria dos países ocidentais, onde construir é cada vez mais difícil devido a vários regulamentos. O Japão fez o contrário e tem muito poucas restrições. Por isso, é muito fácil construir qualquer coisa e é relativamente acessível. Parece tudo muito bom. A superfície, o Japão pode ser um exemplo de um país que basicamente conseguiu resolver um grande problema social, exceto que não é realmente verdade. Apesar dos números oficiais, a realidade é muito mais sombria. Há muito mais pessoas sem casa no Japão, mas estão escondidas da visão e estatísticas governamentais. Como isso é possível?
Como é possível você ter visto em outro dos meus vídeos, nos anos 90, o Japão registrou uma grave crise econômica, em que a bolsa e o setor imobiliário entraram em colapso. Nos anos seguintes, tornou-se difícil conseguir um emprego estável e regular com um salário decente. Milhões de pessoas tiveram que sobreviver com empregos temporários a tempo parcial e mal pagos. Muitas dessas pessoas nunca conseguiram recuperar e ficaram conhecidos como a geração perdida do Japão, pessoas sem estatuto nem lugar na sociedade e sem futuro. Como consequência, muitos deles não puderam manter um apartamento e pagar o aluguel todos os meses, mesmo numa situação de relativamente acessível. Mas, ao mesmo tempo, faria qualquer coisa para evitar viver nas ruas, para evitar a vergonha e o estigma da sociedade que isso implica. Devido a isso, surgiu o fenômeno dos sem-abrigos cibernéticos. O Japão tem uma extensa rede de internet 24 horas por dia e cafés de mangá onde as pessoas pagam por hora e podem ficar o tempo que quiserem. Desde a década de 1990, muitos dos membros da geração perdida do Japão começaram a usá-los como abrigos temporários. Não dispõem de camas, mas as pessoas costumam dormir nas camas dos cubículos de computador. Com o tempo, os cafés alargaram os seus serviços para oferecer comida, bebidas, roupa interior lavada ou duchas. Gradualmente, isso transformou-se numa indústria e atualmente os cybercafés são basicamente um conceito exclusivamente japonês de abrigos comerciais para os sem-abrigo. Abrigos que têm que ser pagos por si e que, aliás, nem sequer são assim tão baratos. O preço para uma noite numa pequena cabana custa entre 17 e 28 dólares. Os refugiados do cybercafé, como são conhecidos no Japão, normalmente têm trabalho temporário ou a tempo parcial, mal remunerado, o que não é suficiente para alugar um apartamento, mas pode pagar algumas horas num cybercafé todas as noites. Esses refugiados do cybercafé não têm casa ou endereço permanente e são excluídos de muitos aspectos da vida, mas não se comportam como tal. Não dormem ao relento, trabalham e fazem tudo o que podem para manter um aspecto limpo e asseado, para evitar o embaraço do que significa ser um sem-abrigo no Japão. Por consequência, as estatísticas do governo dos sem-abrigo no Japão são consideradas muito subestimadas pelo governo. As organizações não governamentais estimam que o número de pessoas que vivem na rua no Japão é pelo menos 3 vezes maior do que aquilo que o governo diz. E isso é sem ter em conta as pessoas sem abrigo que ficam em cybercafés quase todas as noites, durante horas. Se fossem incluídas, o número real seria radicalmente diferente, pois em 2020 estima-se que pelo menos 15 mil pessoas viviam em cybercafés apenas em Tóquio, 5 vezes mais do que o número oficial de pessoas sem abrigo em todo o Japão. Agora, de alguma forma, este fenômeno dos sem-abrigo pode ser visto como algo positivo. Por um lado, ajuda pessoas a evitarem cair no esquecimento da sociedade e permitindo-lhes manter um certo nível de dignidade, mesmo que não tenham uma casa. Mas, ao mesmo tempo, a existência dos refugiados em cybercafés demonstra os incríveis problemas na sociedade japonesa. Um terço de toda a força de trabalho japonesa, mais de 22 milhões de pessoas, são trabalhadores a tempo parcial ou temporários, não por opção, mas porque não conseguem um horário de trabalho a tempo integral. Nem todos são pessoas sem abrigo, mas a maior parte deles só cobra um salário mínimo, luta por ter um rendimento normal e não tem perspectivas de que a sua situação econômica melhorará muito. Por isso, embora o número oficial de pessoas sem abrigo no Japão seja muito mais baixo do que nos Estados Unidos, a porcentagem de pessoas que vivem na pobreza é, de fato, mais elevada no Japão do que na União Europeia ou nos Estados Unidos. E embora apenas alguns terminem na rua, muitos mais acabam na marginalidade da sociedade, presos, vivendo em cybercafés e hotéis minúsculos e num ciclo interminável de não ser capaz de arranjar um emprego decente para comprar um apartamento e não poder comprar um apartamento por não conseguir um emprego decente. Devido à pressão social, preferem permanecer invisíveis e a sociedade também o prefere. Um problema que fica fora de vista é um problema que pode ser facilmente ignorado, e o governo pode continuar a afirmar que existe um 0% de pessoas sem abrigo. Mas esse fenômeno é um símbolo de todas as coisas que ocorreu mal com a economia japonesa, e a partir de agora é um problema que veio para ficar, enquanto o número de pessoas sem abrigo e invisíveis só está aumentando.
Obrigado por assistir ao vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e escrever nos comentários sobre qual país você quer ver no próximo vídeo. A sua interação ajuda a publicar cada vez mais críticas interessantes sobre diferentes países do mundo. Para não perder o novo vídeo, clique no sininho. Até a próxima!